Um bom dia a todos. Hoje é 21 de março de 2026. Agora é 7h06 da manhã. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando a live. O Sobrenatural, livro 2. Estamos na parte 6. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Então Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Hoje é sábado. Nesse exato momento é 7h06 da manhã. Um dia bom, né? Não está muito quente, não está muito frio, temperatura agradável. Então nós estamos iniciando a live e vamos aguardar as pessoas chegarem. Bom dia, Luciano. Deus abençoe. O primeiro a chegar no TikTok hoje é o Luciano, hein? Eu estou escutando uns áudios aqui, a minha cabeça tá... Ó, tanta coisa na minha cabeça, cara, que tem hora que eu vou ter que falar um pouco algumas coisas, porque fica tanta coisa na cabeça da gente. Christian entrou. Bom dia, Christian. Reginaldo Francisco Varela. Neném participa. Então, bom dia para vocês aí. Deus abençoe. Eu tô gripado, que eu peguei chuva, gente. Eu sou muito sensível. Qualquer coisinha eu gripo. Nariz escorrendo. Deus de ontem. Cleia. Firma Yane, eu acho que é isso. Márcia Melo, 47, bom dia. Ângela Mourati, não sei. Cícera Maria, 9032, arroba Simone Rocha 2. Ron José, ou Bom José, não sei, Ron José. Marlene Diniz, Janete Doracioda, Marlene Ponte, Antônia Teixeira, Ademir Música, Tedi participa, Simone Palmeirense, deve ser palmeirense, Pati Achadinho, Brito 2, Ana Paula, Pica-Pau, eu não tenho um negócio lá que eu não sei o que é não. Ernesto Batista, Lilian, Coração 100% em Jesus deve ser. Senhora Maria Isma, Everton entrou. Geraldo Filho, 793, A2, achado da Lute. Lúcia Miguel, Rafael Silva, Nilson Freitas, Fernanda Miranda. Então, bom dia para todos. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Não chegou ainda para mim compartilhar a live. Marcele, Geraldo Vieira, Nilson Freitas. Então ainda não apareceu lá para mim compartilhar a live. Se aparecer, eu compartilho a live. Se não, então nós vamos começar. João Maria Ramos, Marcele. Então nós vamos começar com Somente Crer, que eu gosto muito disso. Tato Ed Sheffet entrou agora no Instagram. Ed
Fresati. E agora chegou eu aqui, ó, para me compartilhar a minha live. Vamos compartilhar a live lá no Facebook e aí nós vamos começar a oração. Arlindo, chegou também aí o Arlindo. Então pronto, então vamos começar a oração. Somente crer, tudo é possível naquele que crê nas coisas de Deus. Nada é impossível para Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho a Ti, Senhor, mais uma vez, render a minha vida a Ti, te agradecer pelo ar que eu respiro, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Pedir também, Senhor, que o Senhor possa me dar sabedoria e entendimento para separar as coisas que são boas para mim e as coisas que não são boas. Eu estou escutando um áudio que eu estou aprendendo muitas coisas e tendo uma visão diferente das coisas. Mas que isso também não possa atrapalhar a minha vida espiritual, que isso também não possa deixar eu afastado de Ti. Eu acho que é muito interessante a gente aprender. A gente deve cada dia mais querer aprender as coisas, estar aberto, mas que isso não possa atrapalhar a minha fé, a minha dedicação a Ti, Senhor. Então eu peço que o Senhor, através da Sua presciência, da Sua onipotência, de tudo que o Senhor fez, o Senhor sabe soldar meu coração e me ajudar a separar o joio do trigo, a separar o que pode agregar e o que não agrega. Então, dessa vez, Senhor, eu peço isso, Senhor, que o Senhor me deixa eu saber, não ser enganado, não ser persuadido por esse momento que eu estou, nesse momento de aprendizado, Senhor. Então, eu lhe peço nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Por que eu estou fazendo essa oração, gente? Eu vou falar para vocês por quê. Porque eu estou escutando um áudio aqui de um cara aqui muito inteligente. Cara inteligentíssimo. E isso está mexendo com o meu cérebro, com a minha cabeça. Eu já estou começando a ver as coisas diferentes. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. Mas por que é bom e por que é ruim? Porque o cara tem uma visão diferente. E o cara não é cristão não, tá? O cara não é cristão. Mas o cara é inteligentíssimo. E o cara te faz você pensar nas coisas. E se você não tomar cuidado, muita coisa que você tem de Deus, você vai passar a questionar. Então, eu estou pedindo a Deus para Ele me ajudar, porque eu sempre fui uma pessoa aberta a escutar a pessoa do outro lado lá, mesmo que ela não concorde com a minha opinião, com a minha crença. Mas eu também não sou obrigado a concordar com tudo que o cara fala também, não. Mas tem coisa que o cara, mesmo não crendo, não tendo o mesmo negócio, que ele fala coisas que é uma coisa a pensar. Eu sempre fui assim, eu sempre fui a minha cabeça. Deus de pequeno, eu nunca tive estudo, gente, suficiente, não, sempre fui assim. Mas eu sempre fui assim. Eu nunca fui Maria vai com as outras. Sabe aquele negócio, Maria vai com as outras? Nunca fui. Eu sempre tinha aquele pensamento assim. Eu sempre gosto de olhar os dois lados. Vou te dar um exemplo para você ver. No caso aqui que eu estou tentando ajudar meus primos lá, cada um tem a sua versão.
Até um juiz que é justo, por isso que eles falam, se o cara tem poder e ele não é justo, aquele poder é maligno, é diabólico. Mas se o cara é justo, aquele poder não é diabólico. É uma bênção para a pessoa. Então, quando você vai julgar um caso, você vai fazer uma análise, você vai apontar um dedo, você tem que olhar os dois lados. O certo é esse, a versão do lado de cá e a versão do lado de lá. E muitas vezes a pessoa só olha um lado. Só o lado que interessa a ela. E isso é erradíssimo. Então, muitas vezes, quando eu vejo uma pessoa se destacar, ou eu vejo uma pessoa que tem uma boa pronúncia, uma pessoa que sabe falar, um bom entendimento, eu gosto de escutar essa pessoa. Sinceridade, eu gosto. Eu gosto. Tem coisas que eu não gosto. A minha esposa aqui fica doida comigo. Aí ela fica escutando, aí ela tá assim escutando, tem coisa, e eu falo, eu não quero escutar não. Porque eu não sei o que acontece comigo, gente. Eu vou explicar a vocês. Se eu escutar aqui, quando a coisa me interessa, se eu escutar 3 vezes uma pessoa aí do outro lado trazer uma mensagem, alguma coisa, na terceira vez, ou até na primeira, se for uma coisa muito interessante, eu fico aquilo na cabeça. Quando é interessante, eu consigo até memorizar o que a pessoa falou. Então, quando também não é uma coisa que eu agrade, eu não quero escutar. Eu nem paro para escutar. Mas quando eu agrado, eu fico escutando. E aí, nem eu ficar escutando, aquilo fica na minha cabeça. E aí eu já sei falar tudo que o cara lá falou, eu consigo falar. Fica na minha memória. Então tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque o cara que eu estou escutando, o cara é inteligentíssimo. O cara sabe debater demais da conta. Só que tem uma coisa, o cara não é cristão. O cara é incrédulo. Então eu estou aprendendo muita coisa com ele, eu estou fazendo uma autoanálise. Comecei a fazer uma autoanálise com a minha esposa aqui, hoje ela já ficou doida. Hoje eu comecei a falar coisas aqui que o cara falou e analisando entre a minha vida e a vida dela. Eu falei com ela assim, eu vou começar a fazer esse negócio. E eu já estou começando a fazer essas coisas. Só que a gente tem que ter cuidado para isso também não te afastar de Deus. Então é só isso para vocês saberem, porque eu vou escutar muito e que é capaz de daqui em diante, mais para frente, depois que eu escutar, talvez eu trazer na live. Por que talvez eu devo trazer na live? Porque eu sou uma pessoa assim, quando a coisa fica muito aqui dentro, eu tenho que dividir. Eu não consigo ficar com as coisas só para mim, eu divido com as pessoas. Deus de pequeno eu sou assim. Por exemplo, eu sempre gosto de dividir as coisas e eu tenho um coração bom, aberto, eu não sei te falar certo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, tinha uns colegas meus, eu sempre fui muito pobre, que tinha bicicleta. E eu era doido para aprender a andar de bicicleta. Meus coleguinhas tudo andavam de bicicleta e eu não sabia. Então, por um custo danado, terendo que chorar, fazer pirraça, para colega me emprestar a bicicleta e deixar eu aprender e andar. Então, eu tinha um colega lá que era mais acessível, e aí eu aprendi a andar de bicicleta, com custo. Mas eu sempre fui uma pessoa assim. Tinha dificuldade? Tinha, mas eu me considero uma pessoa esforçada. Uma pessoa com dificuldade, mas esforçada. Então, meus colegas sabiam andar de bicicleta e eu não sabia. Eu não levava jeito, mas eu queria aprender. Então eu saía arregaçando a canela toda, sangrava, machucada, mas eu aprendi a andar de bicicleta. Como meus colegas sabiam, eu também queria saber igual eles. Eu tinha essa vontade. E eu acho que toda pessoa tem que ter essa vontade. Então eu aprendi. E aí no passar do tempo, eu fui trabalhei no posto de gasolina e tal.
E aí, com meus 16 anos, eu já estava cansado de andar a pé. Então eu comprei a minha motocicleta, com meus 16 anos de idade. Que eu não queria mais ir a pé, de 11 e tal. Então eu comprei a minha motocicleta. Então, como eu comprei a minha motocicleta e fiquei muito feliz, eu queria dividir a minha felicidade com meus amigos, meus colegas. Então tinha um colega, a maioria dos meus colegas não tinha motocicleta, não trabalhava, e nós pobres e tudo. Eu deixava meus colegas andar na moto. Não sabia, eu tentava ensinar, então foi assim. Então, quando eu tenho uma coisa que eu aprendo e que fica aqui, eu quero dividir. Então, por isso que eu estou falando com vocês. Pode ser que eu escutando essas coisas aqui que eu achei interessante, igual eu estou te falando, quando eu parar para escutar alguma coisa, é porque eu achei interessante. Aquilo me chamou a atenção. Então, eu vou escutar que eu ainda estou gostando, estou aprendendo, mas eu sei que o cara não é cristão. O cara é incrédulo, mas o cara é inteligentíssimo. Então o que eu estou pedindo a Deus é que eu pegue as coisas interessantes, traga para nós, que eu possa dividir para vocês, possa dividir com outras pessoas, coisas que tá me ajudando a pensar umas coisas aqui que eu não pensava, mas que nunca afeta a minha fé, a minha crença e a minha índole. Eu quero aprender sim, mas que isso não faça afetar. Então, eu estou escutando, estou armazenando, e eu quero fazer o seguinte, a coisa que for boa, eu vou trazer para cá. Mas a coisa que for ruim, eu vou descartar. Então, pode ser que algum dia eu traga alguma reflexão aí, porque eu gosto de fazer reflexão com vocês aí do outro lado. Eu gosto de trazer a palavra de Deus, mas eu gosto de trazer reflexão também. Porque a gente sempre tem que refletir sobre as coisas. Para você ter a sua opinião própria. Para você ser mais assim, uma pessoa que sabe falar, não, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom para mim. Descartar. Então a intenção dos meus vídeos, primeiro é levar você a Deus. Elevar sua fé. Mas também não ser uma pessoa assim, só porque fulano falou, ciclano falou, você vai não. Você vai parar para pensar, vai fazer uma análise. Então a minha intenção nos meus vídeos é isso. Se eu conseguir fazer alguma coisa parecida, eu estou satisfeito. Então vamos iniciar a live, porque está começando a ter muita coisa nessa minha cabeça aqui. Eu estou gostando de escutar e qualquer dia aí vocês vão ver o que eu vou trazer para vocês. Vocês vão assustar. Eu acho que vocês vão assustar. Então vamos lá então. Então eu estou agora no sobrenatural. Eu estava na página 80 e nós vamos dar início à página 81 do nosso profeta William Marlon Branco, capítulo 19. Uma cortina negra desce em 1936. Como que para acalmar sua consciência perturbada, William Branham aumentou seus esforços evangelísticos ao redor de Jacksonville, sentindo que a história de sua vida poderia inspirar outras a terem fé em Deus. Billy escreveu algumas de suas experiências pessoais e as imprimiu em um livro de 15 páginas. Ele adotou o título de Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assinou sua obra por Reverend William Billy Graham. Na introdução, ele escreveu: esse livro tem sido escrito para que todo aquele que ler possa saber que Jesus Cristo ainda está salvando e curando pessoas. É minha convicção que ele está prestes a aparecer novamente. Esse livro fala de como ele escolheu um problema, rapaz, e o chamou para seu ministério,
como o rapaz correu dele por algum tempo, e então de todo o coração se voltou para ele. Então ele está falando da história dele mesmo. Nós estamos lendo essa mensagem dele e é desse jeito que aconteceu aqui. Quem acompanhou a leitura é desse jeitinho mesmo. E o Pai Celestial, por favor, abençoe todos aquele que lerem esse livro, faça-o saber que tu logo vai chamar uma poderosa igreja como jamais vimos. Ainda cremos em ti. Eu não vou ler esse negócio aqui não. Aqui está falando, a versão original é de 15 páginas. Uma versão posteriormente impressa teve 9 páginas adicionadas. Essa versão ainda é impressa. Veja a biografia. Estou falando aqui no livro, né? Só estou lendo aqui para vocês aqui. Crie um desejo em cada oração. E, ó, justo, ajuda teu humilde servo a carregar a tua mensagem. Eu sei que tu tens me escolhido nos juncos por algum propósito, como tu fizestes com Moisés. Então, Pai, ajuda-me a glorificar teu nome pelo que tu tem, pelo que te peço no nome de Jesus. Amém. Então eu quero que vocês também aqui não deixem passar percebido que ele está se comparando com Moisés aqui. Olha aqui, eu vou ler de novo e quero que vocês entendam. Essa mensagem que eu estou lendo é do nosso profeta William Marlon Branham. É o último mensageiro dessa era. Como Jesus foi com Moisés, Jesus falou com ele, como fui com Moisés, eu serei contigo. Como com Moisés eu dei 2 dons, eu vou dar 2 dons para vocês. O nosso profeta tinha 2 dons como parecido com Moisés. Ele discernia os pensamentos das pessoas, ele tinha visão, e ele encostava a mão na pessoa e ele sabia qual doença que a pessoa tinha. Então, na oração aqui, ele já está falando como Jesus foi com Moisés, está sendo com ele. As pessoas não captam porque as pessoas não querem. Porque o profeta dessa última era é o William Marlon Branham. Na 7ª página seguinte, Billy destacou sua vida em comum, começando a relatar de como ele e sua mãe quase morreram numa tempestade de neve. Então ele está começando até a vida dele peculiar, quando ele nasceu, o seu pai estava longe de casa, a casa estava congelando, a mulher estava sofrendo em casa, não tinha nem café para tomar, e foi o vizinho que acudiu eles. E o nascimento dele foi peculiar, como o de Jesus também foi. Isso não é história, não. Sendo salvo pela intervenção de um vizinho. Olha pra você ver, que já ficou na minha mente. Eu li lá atrás e eu sei falar tudo para vocês. É isso que eu estou falando para vocês. Graças a Deus, essas coisas é Deus que dá para a pessoa. A pessoa pode não ter estudo, a pessoa pode não ter instrução, mas Deus te dá. Então, graças a Deus, Deus de pequeno, Deus já me deu isso. Eu tinha... depois eu continuo aqui, eu vou mostrar para vocês o que a minha facilidade. Eu era muito pobre e eu andava muito com a minha mãe. Minha mãe ia para todo lado. Aí minha mãe ia para casa da parentela toda. Você sabia que eu tenho uma boa memória? Mas eu tenho uma boa memória assim, eu vou explicar para vocês. Eu tenho uma boa memória de lugares e de pessoas. Se eu ver a pessoa várias vezes, na minha mente aqui fica registrada a pessoa. Eu posso não saber o nome da pessoa, mas eu registro aqui na minha mente que eu já vi ela. Tem vezes que eu estou na moto assim, eu vejo uma pessoa assim, eu falo, aí eu vi aquela pessoa, não sei na onde. Aí eu vou tentando, quando eu dou tempo, né, que eu estou em cima da moto, o negócio, onde que eu vi aquela pessoa? Ah, eu vi aquela pessoa lá no Barreiro.
Eu não sei o nome dela, não sei nada. Eu não sei se eu reparei se foi por causa da roupa, foi porque eu passei perto dela, não sei te explicar. Então, eu nunca fui bom de guardar nome. Nome eu não sou bom para guardar, mas de visualizar eu sou bom. Então, voltando ao assunto aqui, então eu saía com a minha mãe e ela ia aos lugares e eu sentava na janela e observava a rua, os lugares. Então aquilo trabalhou minha mente e eu gostava muito daquilo. Então eu sabia os caminhos que o ônibus passava. Eu observava o itinerário. Então, agora eu quero falar com vocês como que isso me ajudou. Olha para você ver como que isso me ajudou. Deus de pequeno, sem a minha mãe saber ou não. Então eu era bom de gravar lugares. Até hoje, se eu vou no lugar dependendo, eu consigo voltar de novo naquele lugar que eu fui, que eu nunca fui. Eu gravo um ponto de referência lá, uma padaria, um depósito, alguma coisa, eu consigo chegar lá sem usar GPS, sem nada. Então, isso foi muito bom para mim. Então, eu sou bom, igual eu trabalho de moto, eu coloco assim, aí eu fui em tal rua, aí, igual eu falei com vocês, eu não sou bom de gravar nome. Então, talvez aquele nome lá da rua lá, eu esqueço o nome da rua. Mas se for a mesma rua, eu falo, eu já vi nessa rua aqui. Então eu lembro que eu já fui naquela rua. Talvez o nome eu esqueça. O nome eu nunca fui bom de novo. Então, voltando ao assunto aqui, então eu fui morar nos Estados Unidos. Olha pra você ver como que as coisas ajudam a gente. Então eu fui morar nos Estados Unidos e eu trabalhava lá entregando pizza. Só que é de carro, viu, gente? Que a maioria dos brasileiros fala, você trabalhava de moto? Não, eu trabalhava de carro. Lá nevava. Então era de carro. Então, quando eu cheguei lá, eu ficava observando, igual eu era criança, e eu ficava andando com meus amigos, observando os lugares. E depois eu memorizei na minha mente os lugares. No passar do tempo que eu estava lá, eu já conhecia tudo. Eu só falo com vocês, eu conhecia lá melhor lugar lá do que americano. Que morava lá e não sabia chegar nos lugares. Você vai falar, mas como assim? Quando eu fui lá, gente, não tinha GPS não. Depois que eu saí de lá, sim. Aí eles fez o GPS. Mas quando eu fui, não tinha GPS. Então você tinha que olhar no mapa. Você tinha que negociar. Então eu, às vezes, eu ficava perdido assim, porque era os nomes em inglês. Então o cara falava a rua, eu não sabia qual tipo de rua que ele estava falando. Mas eu já tinha ido lá. Então até eu entender que era aquela rua, aquele negócio, levou um tempo, mas eu aprendi. Eu aprendi sim. Só que era igreja, é isso que eu estou falando com vocês. E aí, no depassar do tempo, eu, humilde cidadão, igual aqui vocês estão vendo, eu cheguei a ser gerente, ó, motoqueiro, ó, eu cheguei a ser gerente dos motoristas que entregava pizza. Eu comecei do nada, claro, e fui trabalhando lá, e sempre colocou um gerente lá. Então saía um mais antigo, e aí depois ficou eu mais antigo de lá. Mas quando eu já estava lá o ano do negócio, eu já sabia tudo lá, eu já andava lá. E aí o que eu estou querendo chegar para vocês é o seguinte, aí tinha vezes que ia americano trabalhar lá para entregar pizza, fazer alguma coisa, o americano não conseguia chegar naquele endereço. Aí já estava usando o GPS. Só que lá perto da praia, tinha um lugar lá que eu ia, que era perto da praia, o GPS bugava. O GPS bugava e tinha hora que não dava certo. Aí o cara confiava no GPS, o cara não conseguia chegar no destino. Mas como eu já tinha aprendido, já tinha uma memória boa, eu conseguia. Passando pelos perrengues, que eu passei muito perrengue, gente. Não foi assim.
Então eu aprendi. Aí o americano não dava conta, não adaptava. E eu já sabia mais que o americano, que morava lá. Então é isso que eu estou querendo passar para vocês, contando a minha história lá de pequeno, de ter uma boa memória visual, que eu estou te falando, não de nomes. Se você me perguntar nome de fulano aí, eu não vou lembrar, não. Igual esse rostinho aqui, ó. Direto eu lembro esse rostinho aqui, ó. Patrícia. Essa Patrícia aqui, eu lembro do rosto dela, de entrar aqui, ó. Ela entra aqui às vezes, aqui, ó. Essa aqui é um exemplo que eu vou te mostrar. O Eto entrou aqui, que é o meu amigo aqui. O Eto vem aqui em vez em quando. O Eto tá no Instagram. A Patrícia tá no TikTok. Então são rostos que eu olho assim, eu falo, eu conheço esse rosto aí, ó. O rosto dessa Patrícia aí já apareceu na minha live. O Elton aqui, eu conheço o rosto dele. Eu tô dando um exemplo para vocês aí. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Na 7ª página, seguinte, Billy destacou sua vida em comum, começando o relatório de como ele e sua mãe quase morreram numa tempestade de neve, sendo salvo pela intervenção de um vizinho. Ele contou de uma voz que falou com ele do galho de uma árvore quando ele tinha 7 anos de idade, dizendo: nunca bebas, nunca fume, nem corrompa seu corpo, de maneira alguma. Haverá uma obra para fazeres quando fores mais velho. E então ele mencionou sua viagem ao Arizona em 1927 e contou de como a morte de seu irmão Ed o trouxe para casa e forçou a considerar que ele estava além desta vida. Ele escreveu sobre como superou o incidente com o gás enquanto trabalhava para a companhia de serviço público. Então aqui nesse livro, aqui nessa parte que nós estamos lendo, ele está trazendo um resumo todo dessas páginas, todas que eu li aqui, de tudo que aconteceu nesse livro aqui, até essa página ele está trazendo um resumo. Então ele descreveu as curas milagrosas que ele teve de seu problema estomacal e severo mastíssimo, sua chamada para pregar e finalmente a bola de fogo que apareceu sobre sua cabeça quando batizou no rio Ohio em 1933. Então tá aqui o resumo. Ele começou a batizar as pessoas e a bola de fogo apareceu lá também. Então aqui está o resumo. Se alguém não leu, não acompanhou minhas lives, essas páginas todas que eu li aqui, ele já está fazendo o resumo do que eu já li. Ele combinou o livro com essas palavras. Claro, eleitor, se apenas tivesse espaço desse livro, contaria as minhas coisas que têm acontecido, de como nosso tabernáculo foi construído e muitos avivamentos poderosos que tivemos, pessoas vindo de longe e de perto para serem curadas. Porém, estou dizendo que esse livro, bem pequeno, para que possa ser vendido por preços acessíveis e alcançar a todos. Então ele já tinha uma preocupação já que esse livro chegasse a todos os lugares. Que ele fosse um livro barato, acessível, para que todos poderiam ter a mensagem que hoje eu estou trazendo para vocês aqui. Essas coisas são para fazer saber que Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E será eternamente. E que você deveria crer nele e ser salvo. Se você pudesse e sempre que desejar nosso avivamento, então está tão próximo de você, por favor, compareça. Compareça à live. Ali seguiram 2 páginas de testemunhos de pessoas que tinham sido milagrosamente curadas, sendo resultado das orações de Billy, incluindo testemunhos do senhor William Melry e a senhora Melry de Anior, os quais foram
as primeiras duas pessoas vistas por Billy em visão, recebendo a cura antes que acontecesse. Então, antes da pessoa ser curada, ele já teve essa visão. Aí agora eu quero ressaltar para vocês. Ele já nasceu com esse dom de ter visão. Então ele teve a visão que essas duas pessoas iam ser curadas. E aí ele foi lá, orou com essas pessoas e elas foram curadas, antes de ser curadas. O senhor Mary escreveu: eu estava no hospital em New Albany, Indiana, quando eu ouvi falar do irmão Branham. Eu fui atropelado por um carro. Praticamente todas as minhas costelas se quebraram. Minhas costelas foram afetadas. Eu era um caso sem esperança, segundo os médicos. O irmão Branham orou por mim e, instantaneamente, minhas costelas voltaram a seus lugares e minha costela também. O médico não pôde entender isso. Eu levantei, coloquei minha roupa, fui para casa e fui trabalhar. Louvado seja Deus pelo seu poder de cura. Então, foi William Marlon Mary, 1034 Clark Street, New Albany, Indiana. A senhora Betts Fernandes escreveu. Então, o que eu quero falar aqui é que as pessoas têm que entender que Deus sempre vai usar um homem para benefício do povo. Se Deus quer que ele fala com você aí do outro lado, ele vai usar alguém. E através desse alguém, ele vai falar de Deus e através da fala dele, se você crê nas coisas de Deus, você pode ser salvo, você pode ser curado. Então, por isso que quando eu vou fazer uma oração, eu falo aqui, somente crer. Tudo é possível naquele que crê. E ao mesmo tempo, voltando para a conversa que eu estou falando com vocês, que eu estou escutando um cara muito inteligente, ele não crê. Então é isso que eu estou te falando. A gente tem que saber separar o joio do trigo. É muito inteligente, mas não crê. Então somente crê. Se a pessoa não crer na sua salvação, ela não vai ser salva. Se a pessoa não crer na sua cura, ela não vai ser curada. Porque isso tem que vir dela aqui, tem que ter uma fé aqui dentro dela que vai estimular até o corpo dela ser sarado. E eu escutando esse cara aqui, eu cheguei à conclusão que eu tenho esse negócio aqui. Por exemplo, isso aí eu não sei se eu vou estar certo não, tá? Isso aqui é uma opinião minha, volto a dizer. Ele falou uma coisa lá que está aqui na minha mente e eu acho interessante e eu já tinha até pensado nisso. Depois que você escuta uma pessoa falar, te ajuda. Por exemplo, eu não gosto de ir no médico, não. Você falar que eu gosto de ir no médico, eu não gosto, não. Não sei eu sei do outro lado, não. Eu não gosto. Não gosto de ir de médico, não gosto de ir no hospital e eu não gosto nada disso. Se você gosta, cada um tem. Eu não gosto. Então, eu não gosto de ser diagnosticado, não. Eu não gosto. Eu estava fazendo um pensamento, isso aqui é reflexão minha, hein, gente? Eu estou até parando a minha mensagem aqui para trazer uma reflexão minha. Eu tenho meu sogro. Meu sogro está com 87 anos. E aí eu vou na casa dele, eu vou contar uma história aqui, que agora foge aqui, mas é um pensamento meu, depois eu volto aqui para a mensagem. Então meu sogro, ele tá forte. O meu sogro, ele vive de saúde. Coitado de mim, eu que estou com 47 anos, vou fazer 48, se eu tivesse a saúde do meu sogro. Meu sogro tem uma saúde de touro, gente. Só que ele tem um probleminha na vista. Isso aí é Satanás que não dá ele revelação. Então ele tem um probleminha lá que ele fez um negocinho na catarata dele e a catarata dele não ficou 100%. Aí você vai lá e fala assim, ô
ô Tideca, meu sogro, eu tenho intimidade com ele tem um apelido de Tideca. O nome dele é José. Aí eu falo assim, ô Tideca, como é que você tá? Ah, meu filho, eu não tô muito... Eu tô imitando ele, hein, gente? Ele fala desse jeito aqui. Ah, meu filho, eu não tô muito bom, não. A minha vista não tá muito boa, não. Eu falo, para com isso, rapaz. Você tá vendendo saúde aí. Ô, gente, vocês têm que ir lá na casa dele. Eu já fiz vídeo dele aqui em casa. Aqui. Quem quiser ver, vai lá no meu negócio. Você vai ver ele aqui em casa, aqui deitadinho no sofá, varrendo a casa, vocês vão ver. Você vai lá na casa do meu sogro, gente, e ele não para de varrer a casa, ele varra a casa, ele lava as vazias, ele é aposentado, né? Então ele tem que mexer mesmo, senão morre. E por que eu tô falando isso com vocês? Que ele vende saúde. Ele tem a respiração boa, então ele vende saúde. Aí o que eu quero falar com vocês? Aí agora eu vou falar de pessoas que eu conheço, que meu sogro enterrou elas. Aí eu brigo com ele assim, eu falo assim, ó, ô Tideca, você para de falar que a sua saúde não tá boa, porque é o seguinte, você tá enterrando os homens tudo lendário. Então, o Silvio Santos já morreu, o meu sogro tá vivo. O meu pastor já morreu e meu sogro tá vivo. Aí mas você já enterrou o Silvio Santos, você já enterrou meu pastor, e você tá vivo aí, você tá vendendo saúde, você para com isso. Agora eu vou chegar no negócio que eu quero falar que o cara lá falou. Então, o que acontece? Agora eu vou falar coisas tipo assim, que eu acho e que eu tenho medo de fazer e eu acho que eu não vou fazer. Vamos supor, eu posso estar errado, tá, gente? Vamos supor que você tem condição financeira, a maioria que tem condição financeira faz um plano de saúde e deve fazer, tá? Então você faz um plano de saúde. Meu sogro não tem plano de saúde, não. É isso que eu quero que vocês entendam aí. Meu sogro é pobre e não tem plano de saúde. Agora eu quero ver se vocês captam que eu não estou falando, eu não tenho razão em nada. Isso é pensamento meu. É para você refletir aí do outro lado. E aí, o meu pastor tinha plano de saúde. O Silvio Santos, com certeza, tinha plano de saúde. Então, resumidamente, como que o meu sogro lá, pobrezinho, está vivo, o meu pastor morreu e o Silvio Santos morreu. Todos dois tinham plano de saúde. Eu não estou falando que é X ou é nada. Estou falando para você pensar aí do outro lado. Então, na minha humilde opinião, desse rapazinho aqui simples, que não entende nada, na minha opinião é o seguinte. Você tá ali quietinho com você, fica quietinho com você, não fica arrumando muito indaca, não. Por que eu quero dizer isso? Essas pessoas que têm plano de saúde, é bom ter, tá, gente? Eu não sou... Senão daqui a pouco você vai falar assim, eu não vou ter plano de saúde, não vou fazer nada. Não vem jogar essa culpa em mim, não, que eu não vou pro inferno por causa disso, não, em nome de Jesus. Eu tô falando para ninguém ter plano de saúde, não, tá? Mas o que eu tô querendo falar com você aí do outro lado, que essas pessoas que têm plano de saúde, elas vão no médico direto. Você concorda com isso? Então, como a pessoa vai no médico direto, ela tá sempre fazendo check-up, e meu sogro não vai direto. E não deve nem gostar de ir, deve ser igual eu. E eu não gosto. Eu tô falando eu não gosto. Então, o que acontece? Então, essas pessoas que vão sempre no médico, vai achar alguma coisinha ali. E achou alguma coisinha ali, vão investigar o que é isso. E vão fazer isso, vão fazer isso. Até aí, então, tá tudo certo. Mas o que eu quero trazer para vocês e quero que vocês pensem aí do outro lado. Pensa aí. Para mim, isso aqui é um raciocínio para você ir pensar do outro lado. Quando você não sabe a doença que você tem, você está descansado. Você concorda? Você já viu aquele ditado que eles falam assim? Eu vou colocar um ditado aqui que eles falam assim. Ah, se você... O que com os olhos não vê, o coração não sente. Quem já escutou falar um negócio disso? Então, o que acontece? Talvez o cara tenha uma coisinha de nada lá, ou talvez não tenha, vai fazer uma investigação mais profunda.
E aí ele descobre que tem alguma coisa grave. Tá certo? Só que é aí que eu quero falar com vocês, é o emocional. Eu não tenho emocional com uma doença muito forte. Se você tem aí, tudo bem. Então, muitas vezes, e agora é o meu achismo, tá? Eu não sou dono da verdade, quero falar com vocês. Achismo aqui meu. Eu acho, na minha opinião, se a pessoa não tem capacidade para receber aquela notícia pesada, é melhor ela não saber. Essa é a minha opinião. Então, o que eu quero trazer na lição da história aqui? Do meu sogro pobre. Como meu sogro não vai muito no médico, como meu sogro não faz check-up demais, a consciência dele está tranquila. E isso que eu estou querendo falar com você. Quando a sua consciência está tranquila, é a melhor coisa que tem, você dorme em paz. Mas você já imaginou, você faz um check-up, e aí aquela máquina lá apita e fala com você, você tem uma doença grave. E se você não tem uma cabeça boa, um psicológico bom, aquilo vai te fazer você morrer. Por quê? Você não tem capacidade de lidar com aquela notícia. Então, qual que é o melhor caminho? Se você não soubesse, você vivia mais. Você está captando a ideia? Porque aí o seu cérebro ia falar para você, ô Toninho, deixa eu te falar com você. Você achava que você estava bem, mas a máquina apitou. Ela falou que você está ruim. E aquilo fica martelando na sua cabeça, martelando. E aí você não consegue dormir. E aí, a vez da doença estagnar ou ficar parada, como ela já estava parada antes de você não saber a notícia, ela piora. E ela piorando, passa pouco tempo, você vai só piorando, depois você morre. Então, se você não soubesse aquela notícia, que aí os parentes falam assim, gente, ele tá com aquela doença, e sai todo mundo mandando pro WhatsApp, liga para ciclano, fulano tá ruim, sei lá, tem. E aí talvez a pessoa ainda tá aguentando. Mas de tanta aquela repercussão, aquela coisa, até os familiares já começam a olhar ele com outros olhos. A pessoa não dá conta. Ela tem que ser forte para ela e para todo mundo ainda. Então eu não estou falando que você deve mentir. A gente somos cristãos, a gente não deve mentir para as pessoas. Mas você tem que falar a verdade. Você tem que ser sincero, falar com ele. Ele não pode morrer sem saber da notícia, não. Mas você sabe se ele tem capacidade para receber essa notícia? Você teria? Essa é a minha pergunta para você aí do outro lado. Então o que eu estou te falando que eu aprendi com aquele cara? Lá. Dependendo é melhor você não saber. Porque se você não sabe, dependendo, você vive mais 10, 20 anos e vai embora. Mas se você saber, meu querido, aquele negócio fica martelando tanto na sua cabeça, que você piora e morre em poucos tempos. Então, se você tem uma cabeça boa, consegue digerir isso tudo, vai embora, faça seu check-up. É igual os médicos falam, se o tratamento for no início, se não deixar muito tempo, a chance é muito grande de você ser curada. Isso aí eu não sou contra médico, não. Mas agora tem a questão, se a pessoa não tem capacidade para digerir isso, fica entre vocês, pianinho, e deixa a pessoa, que a pessoa vai viver mais. Então, o meu pensamento é esse. Eu não sou dono da verdade, não. Eu posso estar errado. Eu posso estar aconselhando a pessoa nem fazer tratamento dela. Não estou aconselhando, não. Faça seu tratamento. Se o médico mandou você tomar um remédio, você toma seu remédio. Você entendeu? Mas o que eu estou querendo falar é aqui, ó. É a cabeça sua. Tudo na nossa vida é aqui, ó. Satanás vai trabalhar sempre na sua mente, na sua cabeça. Aqui passa tudo aqui os seus problemas.
Tudo aqui, ó. Se você conseguir digerir aqui bem, você manda enfermidade, você manda câncer, tudo embora. Se você tiver a capacidade de digerir aqui, ó. Mas se você não tem a capacidade, mesmo que você fale, tal, isso fica aqui, ó. E aí vai te matando aos poucos. Então tudo está na cabeça. Por isso que a minha mensagem, quando eu trago aqui a mensagem de Deus aqui, eu falo com você. Você tem que vencer a si mesmo. O seu maior inimigo na sua vida, hoje, não é seu amigo, não é fulano de tal. Sabe quem que é? É você. Se você colocar na sua mente aí que você é um derrotado, na sua mente você é um derrotado. Mas se você colocar na sua cabeça, não, eu posso até não ser tão inteligente, mas eu sou esforçado. Eu esforço todo dia para me trabalhar, para me levantar. Eu não estou tão bem como antes eu era, jovem, mas eu sou esforçado. Então, se você falou isso na sua cabeça, você vai embora. Mas agora você fala, eu estou doente, eu não estou bem, aquele negócio uma hora vai te pegar você e acabou. E aí você está doente mesmo. Você pode estar vendendo saúde, igual eu falei com você, meu sogro está vendendo saúde. E ele fala que a vista dele não está boa. Então, a lição da minha live hoje para vocês, essa reflexão que eu estou te falando, que eu estou escutando o homem lá, o negócio fica na minha cabeça, é essa. Se você tem capacidade de fazer um plano de saúde, faça. Mas se você não tem capacidade para receber uma notícia pesada, nesse check-up aí de plano de saúde, checando sua saúde, que a pessoa acha assim, eu fiz plano de saúde, eu estou tranquila. Depende do ponto de vista que você vê. E se esse plano de saúde checar alguma doença, você não tiver capacidade para lidar com isso, você vai morrer. Aí esse plano de saúde, que parecia ser bom, pode ser ruim. Então, vai do estilo que você vai receber a notícia e do estilo que você vai lidar com isso. Agora, se você for uma pessoa que tem capacidade para digerir negócio, porque a maioria das pessoas, quanto mais vai no médico, mais vai checar, são as pessoas que mais morrem, gente. Vocês já pararam para perceber isso ou não? Ou vocês só olham por esse lado? Por que a pessoa pobrezinha lá viveu e a outra rica lá morreu? Uai, mas a pessoa lá que tem dinheiro, lá tem mais condição, ele vai no melhor hospital, melhor tratamento, sim, é verdade. Mas é quando uma doença muito grave pegou ele lá de repente lá. Mas aquela pessoa que fica sempre assim, é check-up, é isso, é aquilo outro. Uma hora que a máquina vai apitar, gente. Aquela máquina lá apitou lá e falou, pão, raio-x, pão. Tem que tratar isso, tem que tratar aquilo, tem que tratar aquilo. O seu corpo só vai ficando fraco. E aí, se você não tem um emocional bom, não tem capacidade de digerir, aquela doença é babau, você vai embora. E aquele lá, pobrezinho, coitado lá, que tá lá, jogado lá no canto lá, ó, vai viver mais que você. Por que eles falam, a pessoa tá lá no meio do mato, a pessoa come bem, sei lá o que tem. Aquilo lá tem fundamento. Mas é porque quando a pessoa tá lá no meio do mato, ela talvez nem tem como ir no hospital. Quando a pessoa tá lá no meio do mato, ela, dependendo, nem tá olhando o que eu falo assim, indo no médico direto, checando aquelas coisas todas. Ela tá levando o dia a dia dela normal. Ela tá separada daquelas informações do mundo lá. Ó, fulano, talvez lá na casa do cara não tem nem telefone. Pra você ligar lá e falar assim, como é que você tá? Você tá com a doença tal, né? Você tá com tal doença aí, né? Eu fiquei sabendo que você tá com tal doença. Você tá bem? Na minha opinião, isso aí é a pior coisa que você faz com uma pessoa que está doente. Nem deveria fazer. Eu xingo a minha irmã aqui, eu tenho uma irmã chamada Aline, que eu xingo ela. Eu falei com ela, você para de vir com essa conversa de velho. Eu xingo ela. Sabe como é que os velhos conversam? Eu não sei se vocês já repararam. Sabe como é que velho conversa? Velho conversa assim, ô fulano de tal, você viu fulano? Fulano tá muito bem não, tá? Fulano tá com tal doença e tal. É assim, tal. E só vai que as conversas de velho. Que fulano tá morrendo, que fulano não tá muito bem. Aí na hora que você vê fulano, automaticamente você fala, fulano, você melhorou? Como é que você tá?
Então você está afundando aquela pessoa. Ó, até chegou lá na pessoa, lá a pessoa está falando que eu não estou muito bem, não. Aí a própria pessoa falou, eu não estou bem mesmo, não. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Essas conversas negativas. Você liga para a pessoa. Por que você não liga para a pessoa quando a pessoa está bem? Você liga para a pessoa, não é que a pessoa não está mal. Ô fulano de tal, você não está bem não, né? Ô, tô ligando aqui para falar com você que melhora para você, que sei lá o que que tem. Ó, peso negativo. Você já pararam para pensar por esse lado? Então, eu sem querer, eu já tinha isso. A minha irmã via com conversa de velho. Ah, fulano não tá bem, vó, não quero esse tipo de assunto, não. Conversa de velho do caramba, velho que tem essa mania. Ah, sei lá o que, para com essa conversa, você tá doido? Então, eu vou encerrar a live por aqui. Depois eu vou dar continuidade aqui, ó. Era um pedacinho que eu tinha que terminar aqui, mas não terminei, que eu vou contar essa história pra vocês aí. Então, para de ficar com conversa de velho. Fulano tá morrendo, fulano secando e tal. Talvez aquilo ali vai fazer até mal pra pessoa, tá? Então, um bom dia para vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. E vou encerrar a live aqui, ó. Lá no TikTok, já é 5 minutos para terminar, você vê. Então, tchau para vocês, pessoal. Vou encerrar a live aqui. Fica com Deus.